Bom dia, gente. E aí, vamos começar? Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver e também ver o slide? Consegue me ver rabiscando aqui no slide? Confirma aí para mim e a gente começa. Show. Que bom. Tem alguém que está com um áudio que está um pouco baixo? Qualquer coisa, deixa eu fazer um negócio aqui. Colocar o microfone um pouco mais perto da minha boca e para ajudar o pessoal aí a ouvir melhor. Tá, perfeito. Gente, para quem não me conhece, né, me apresentei ontem, mas vou me apresentar rapidinho hoje, tá? Meu nome é Jefferson, eu sou especialista de treinamentos aqui na Eugin, tá? Eu sou responsável em cuidar de toda a parte dos treinamentos da Eugin, treinamento do time comercial, treinamento do time técnico, treinamento dos integradores, lógico, voltado sempre para a parte técnica, né? Em questão de comercial, eu sou uma negação. Mas vai vir uma pessoa fera aí para falar do comercial para vocês, vai ser a Núbia. Ela vai falar com vocês aí da parte comercial a partir das 10 horas da manhã, né? Depois do café. Vocês vão ver que o ar vai mudar, né? Tipo, eu sou mais dessa forma aqui que vocês viram até agora, e a Núbia vocês vão ver que ela é bem mais para cima, né? Bem mais irradiante, assim, né? Ela vai dar um treinamento aí comercial para vocês. Tá bom? Então, gente, além disso, eu faço parte também da área de P&D, né? Então, sou responsável também em fazer datasheets, manuais, eu mexo também com um pouco do e-commerce, ajudo o pessoal do time de produtos, então, faz pesquisas de novos produtos e assim vai, tá? Gente, então, vamos começar, né? Ah, esqueci de falar, eu também sou integrador da Eugin aos finais de semana, né? Então, trabalho com os produtos da Eugin e faço um pouco de tudo, né? Instalação, homologação, faço projetos, faço também tudo, simulação de sombreamento, um pouco de tudo, tá bom? Se quiserem, é, se quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, fiquem à vontade, tá? E estou à disposição. E vamos lá, né? O treinamento de hoje é o treinamento aí de dimensionamentos de sistemas fotovoltaicos do grupo A. Lembrando que é o dimensionamento para você saber a quantidade de módulos, quantidade de inversores. É um dimensionamento que é um pouco geral, mas a gente não vai falar em relação a dimensionamento de TP, dimensionamento de TC, dimensionamento de qual que é o tipo de relé de proteção que você vai utilizar, quais são os alarmes 5150, 50N, nada disso, tá? A gente não vai entrar no mérito de proteções, vamos dizer assim, tá? A gente vai falar somente da parte de dimensionamento mesmo, tá bom? Então, então vamos lá. Então, como eu falei ontem para vocês, né, a gente acredita que vocês são a parte principal do nosso processo de fabricação, né? Porque existem vários processos de fabricação e o último é aonde vocês estão, é aonde é executado a instalação. Se a instalação for feita de maneira incorreta, não seguindo os procedimentos da Eugin, e acaba tendo algum tipo de problema, o cliente ele vai pensar que o produto não é de qualidade, que a instalação não foi feita com qualidade, que o sistema fotovoltaico não funciona e ele acaba desacreditando da marca, do integrador e também do sistema fotovoltaico. É uma coisa que a gente não quer, tá? Então, qual que é uma das estratégias da Eugin? A Eugin, ela não quer ser somente uma fabricante. Ela não quer ser somente uma fabricante e distribuidora dos módulos, dos inversores e dos equipamentos fotovoltaicos. Não, ela quer, além de ser fabricante, ela também quer treinar os seus integradores para que os integradores façam, né, a instalação da melhor maneira possível, seguindo os procedimentos da Eugin, as normas vigentes e também para que tenha
a total felicidade aí do nosso cliente, né? Então, a gente quer aí que todo mundo saia ganhando, né? O cliente, os integradores e também a Eugin. Por quê? Porque se o cliente ficar feliz, ele vai acabar passando isso para frente, ele vai acabar indicando para outras pessoas o integrador. O integrador, ele vai pegar mais clientes e automaticamente comprar mais produtos da Eugin. E a Eugin, ela vai acabar vendendo mais e cada vez mais crescendo a empresa, né? Crescendo a área de energia fotovoltaica dentro da Eugin. Então, todo mundo sai ganhando. Então, é por isso que ela investe em treinamentos e lembrando que no final do mês aí já vai estar pronto o nosso centro de treinamento, que vai ser em Jundiaí, na Eugin de Jundiaí, aonde vocês vão ser convidados aí a participarem de um treinamento presencial e vai ser aberto lá as inscrições. Não sei como que a Eugin vai fazer ainda, mas vai ser aberto as inscrições para poder fazer os treinamentos presenciais, tá bom? Então, gente, é isso. Então, não adianta nada ter um processo de fabricação robusto, né? Se a gente não investir no mais importante, que é vocês, né? Se a gente investir em vocês, com certeza aí a gente vai ter muito crescimento, tá certo? Então, gente, então o objetivo aqui é disseminar os dimensionamentos aí de sistemas fotovoltaicos do grupo A. Esse é o nosso objetivo de hoje, né? Desmistificar os dimensionamentos de sistemas fotovoltaicos do grupo A. Então, vamos fazer primeiro uma análise da conta de energia do grupo A. Isso daqui eu vou pegar os pontos importantes daquilo que tem que ser verificado na conta de energia. E isso eu estou pegando o exemplo da concessionária, né, CPFL. Mas você vai buscar as mesmas informações, porém vai ser na conta de energia aí da sua concessionária, seja Coelba, Copel, seja RGE. A conta da RGE e a da CPFL é muito parecida, né? Mas se você tiver outra concessionária aí, você vai buscar as mesmas informações. A gente vai falar também sobre demanda contratada, o que é demanda contratada, o que é consumo ponta, consumo fora ponta. Vamos calcular o fator de ajuste, vamos fazer a média de consumo, dimensionamento de sistemas fotovoltaicos do grupo A, consulta de irradiação na base do Cresesb. Lembra que ontem eu falei para vocês que a gente ia abrir o Cresesb aqui? Eu espero que ele não esteja fora do ar, eu espero, porque direto ele está fora do ar, né? Senão eu tenho os slides que eu printei tudo certinho, qualquer coisa eu mostro através dos slides. E também vamos definir um inversor e descrição aqui de decisões que deverão ser tomadas em caso de sistema ser maior ou menor que a demanda contratada. Porque vai ter casos, né, que você vai levar o projeto para frente, tem casos que você não vai levar o projeto para frente, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tem algumas coisas que você precisa analisar para que você não caiam aí, para que vocês não caiam em frias, né? Então, vamos lá, gente. Então, para realizar o dimensionamento do grupo A, né? Lembrando que quem é grupo A? Se vocês participaram da turma de ontem, né? Fala aí para mim no chat quem que é o grupo A. Também conhecido também, né? Como mini geração. Fala para mim aí. Isso, mini geração no fotovoltaico aí, né? Fala aí para mim. Quem é grupo A? Então, ninguém está respondendo? Eu vou responder aqui, vai. Então, grupo A são aqueles que são atendidos em média tensão, tá? Média tensão. E
falando aqui de mini geração, são aqueles que têm aí um projeto maior que 75, né? Deixa eu colocar aqui. Maior que 75 kW e menor ou igual a 3 megawatts, tá? Então, grupo A são aqueles que são atendidos em média tensão e mini geração são aqueles que têm um projeto acima de 75 kW e menor ou igual a 3 mega, tá certo? Para quem falou aí, quem é atendido por média tensão acima de 112,5 kVA, tá certo, né? O transformador de 111 kVA. Só que se tiver um transformador desse, pode ter a opção de bioptante, só que tem que ter geração junto à carga, né? Então, o fotovoltaico, ele tem que ter aí, ele tem que estar instalado ele tem que estar instalado na sua propriedade. Você só pode ter um transformador que recebe em média, mas só que ele tem que ser de 112,5 kVA, né? 112,5 kVA, e só pode ser, você só pode consumir ali na própria propriedade. Você gera e consome na própria propriedade, que, como eu falei para vocês ontem, é aquela modalidade de autoconsumo. Ele não pode ser autoconsumo remoto. O que seria autoconsumo remoto? Eu gero e envio essa energia para outra residência ou propriedade. Não. Você tem que gerar e consumir exatamente no mesmo local. Tá bom? E isso foi uma das mudanças aí que teve na 14.300. Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa analisar para fazer aí o dimensionamento do grupo A, tá? Então, a gente vai ter que ter algumas informações em mãos, que uma é a conta de energia do grupo A. A gente vai fazer esse dimensionamento dentro de uma conta de energia. Só que também tem a possibilidade do cliente dar para você o terreno. Olha, eu tenho um terreno de tantos metros quadrados e eu quero saber a quantidade máxima de painéis que cabem nesse terreno. A gente vai fazer esse dimensionamento de acordo com uma conta de energia e mais para frente a gente pode trazer um dimensionamento levando em consideração um terreno em vez de uma conta de energia, tá? Mas por enquanto a gente vai fazer em torno de uma conta de energia. E também a gente só tem 2 horas hoje aí para poder fazer essa parte. Então, vamos precisar da demanda contratada do cliente. Vamos precisar também da tarifa de ponta TE, que seria a tarifa de energia. Também vamos precisar da tarifa fora ponta, TE, que é a fora ponta da tarifa de energia. E também o fator de ajuste também, que é o que vai ser calculado com essas duas informações aqui, tá certo? Então, vamos lá. Essa daqui é uma conta de energia da CPFL de um cliente aí do grupo A, tá? Vocês podem ver que tem uma pequena diferença, né? Que ele mostra aqui, ó, consumo ponta, consumo fora ponta e a demanda, tá? A demanda que teve de acordo com os meses. Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui em cima tem uma informação que chama demanda contratada. O que seria essa demanda contratada? Vamos dizer que você tem... antigamente você tinha um plano de celular, né? Hoje as ligações, as mensagens, a internet é toda ilimitada, né? Tem alguns casos que a internet também tem certas limitações. Vamos dizer que você contratou um plano de internet, pode ser internet no celular. E aí você falou lá para a operadora que você quer 200 megabytes aí, ou vamos colocar gigabytes de internet. Só que você
utilizou 200 GB, só que você não pode nunca ultrapassar esse valor. Se você ultrapassar esse valor, você acaba excedendo aquilo que você contratou ali com aquela operadora. E a demanda contratada é praticamente a mesma coisa. É como se você tivesse um limite para trabalhar e quando você excede esse limite, você acaba recebendo a sua energia ali, você acaba tendo uma determinada multa porque você ultrapassou a demanda contratada, tá? Eu vou explicar certinho como que é. E a demanda contratada, ela vai ser o seu referencial do tamanho do seu sistema fotovoltaico. Para eu exemplificar também a demanda contratada, vamos dizer que você tem vários motores. Você tem, vamos lá, 50 motores na sua empresa. Se você ligar um motor, você vai ter uma quantidade de potência ali que você vai estar utilizando. Se você ligar outro motor, mais um pouco de potência. E quanto mais motores ficam ligados, a potência vai aumentando. A quantidade de motores ligados não pode ultrapassar 200 kW. Não sei se deu para entender, agora deu para entender? Quanto mais cargas forem ligadas, você não pode ultrapassar a demanda que você estabeleceu na concessionária, tá? Ela sempre tem que ficar igual ou abaixo daquilo que você contratou na concessionária, tá bom? Então, vou explicar melhor aqui no próximo slide. E aquilo que eu falei para vocês, né? O fotovoltaico não pode passar 200 kW, tá? Por que que não pode passar 200 kW? Porque a demanda contratada, como ela é aquela que você estabeleceu junto com a concessionária, se você tiver um fotovoltaico, por exemplo, de 300 kW, no horário de pico de sol, o fotovoltaico vai injetar 300 kW na rede, sendo que a sua demanda contratada foi apenas 200. Então, você sempre vai ficar pagando multa em cima disso, porque o seu fotovoltaico está passando a demanda contratada que você teve. Tá bom? Então, lembrem dessa informação. Fotovoltaico não pode passar da demanda contratada. Então, o que é demanda contratada em si, que eu falei para vocês aqui, que a potência sempre vai estar em quilowatts, tá bom? Então, é a capacidade que você falou para a concessionária, olha, concessionária, eu vou injetar na sua rede 200 quilowatts, beleza? Aí a concessionária, o que ela vai fazer? Ela vai preparar a sua linha de distribuição, de transmissão, para que ela consiga suportar aquilo que você contratou. Porque pensa só, não é só a sua empresa que está ligado na rede da concessionária. Tem a empresa de fulano, que é 500 quilowatts, tem a outra empresa que é 1000 quilowatts, e vai ter várias empresas ligadas simultaneamente. Se você aumentar a sua demanda contratada, se você injetar energia ou adquirir energia maior do que a demanda contratada que você teve, que você contratou junto com a concessionária, você vai acabar sobrecarregando a rede da concessionária. Então, essa demanda contratada é mais para a concessionária saber quanto que você vai, qual que é a sua demanda máxima que você vai puxar da rede da concessionária para que ela não se sobrecarregue, tá? Imagina se todas essas fábricas aqui aumentarem a sua demanda sem avisar a concessionária. Vai ter uma grande sobrecarga e pode ser que aconteça
os cabos se rompem, ou pode ser que tenha aí inúmeros problemas aí por causa disso. Então, a concessionária, essa demanda contratada é mais para a concessionária ficar sabendo qual que é a demanda, e se caso precisar fazer um reforço na rede, então ela vai lá e faz um reforço para poder suportar todas as concessionárias. Desculpa, todas as empresas, tá? Então ela faz um reforço na rede dela para suportar todas as empresas trabalhando simultaneamente. Então, essa balancinha aqui mostra exatamente isso, que o consumo e a demanda sempre tem que estar em equilíbrio, ou o consumo, ele sempre vai ter que ser, o consumo sempre vai ter que ser menor do que a demanda contratada, tá? Sempre menor. Então, aqui, por exemplo, tem um gráfico, né, que está representando aqui, ó, os 200 quilowatts de demanda. Em agosto aqui, ó, todos esses meses atenderam dentro da expectativa, né? Atenderam dentro da expectativa, porém, você pode ver que aqui nesses locais aqui, nesses meses, houve aí, acabou excedendo a demanda contratada, e todas as vezes que excede a demanda contratada, esse pedaço aqui que acabou ultrapassando, ele não tem o custo normal de uma demanda contratada, né? A demanda contratada, esses 200 quilowatts, é como se fosse a taxa mínima, a taxa de disponibilidade que a gente tem na nossa residência, né? 30 quilowatts, 50, 100 quilowatts, tá? É como se fosse aquela taxa mínima que a gente tem, tá? É como se fosse aquela taxa mínima que a gente tem, que todos os meses a gente precisa pagar. Só que, nesse caso aqui, é a mesma coisa, só que é um valor diferenciado, não é o mesmo valor nosso, de alguns centavos, é alguns reais, tá? É alguns reais. Só que quando você ultrapassa a demanda contratada, esse alguns reais vira muito mais reais. Ele fica muito mais caro, tá? Então você acaba pagando o preço normal nos 200 quilowatts, só que o excedente dos 200 quilowatts você acaba pagando muito mais, que é uma forma de multa, e da concessionária falar para você, ó, ou você aumenta a sua demanda, ou você fica dentro da sua demanda e tem aí fique abaixo da sua demanda que você contratou comigo. Demanda contratada, gente. Alguma dúvida? Certeza? Tranquilo, que bom, que bom. Gente, se a minha voz falhar aqui um pouco, é porque eu falei muito já de ontem para hoje, mas é isso. Qualquer coisa eu vou buscar uma água ali que eu esqueci de trazer. Então, aqui, por exemplo, na conta de energia que nós estamos aqui analisando, nosso cliente, né, ele tem aqui uma demanda contratada que ele falou para a concessionária, a demanda que eu preciso é 200 quilowatts. Contratou aquela demanda. Então, aqui, ó, em outubro de 2021, setembro, ó, todas elas estão abaixo da demanda contratada. Todas. Ou seja, o engenheiro que fez a análise dessa empresa, ele fez uma análise muito boa. Ele fez uma análise correta. Por quê? Como que é feita essa análise de demanda contratada? Ele coloca um analisador lá e ele deixa durante alguns dias.
e ele vai pegando todas as variações de demanda, de carga que ele tem ali, de cargas que estão ali, ligadas, e com esse resultado, ele acaba fazendo os cálculos para poder descobrir qual que é a demanda que o cliente precisa, tá? Então, o que que acontece? Esse engenheiro aqui, ele fez, esse engenheiro aqui, ele fez um cálculo muito bem feito, tanto que nunca passou aqui da demanda contratada e também não ficou muito distante. Lembrando que quando fica muito distante também é ruim, né? Porque você vai estar pagando por uma coisa que você não está usando, tá? Mas, lembrando, gente, o fotovoltaico não pode passar disso. Vamos dizer que o fotovoltaico, né? Eu falei para vocês que o fotovoltaico é de 300 kW. No horário de pico, ia dar 300 kW. Então, vamos dizer que aqui em agosto, em vez de 165, ia dar 300 kW, por exemplo. Então, o que ia acontecer? Você ia exceder a demanda que você estabeleceu para a concessionária. Então, beleza, como todo mundo entendeu demanda contratada, eu preciso que vocês também entendam o que é ponta e o que é fora ponta, tá? A gente analisou essa parte aqui, ó, que foi a demanda, e agora a gente está vendo a ponta e a fora ponta. Em todas as contas de energia, você vai ter essas duas informações, ponta e fora ponta. Depois vocês precisam verificar na conta de vocês, vocês precisam verificar na conta de energia de vocês que tem algumas concessionárias, eu acho que a Enel, ela tem, por exemplo, um valor aqui que não é em quilowatt-hora, só que você tem que multiplicar por um fator para você descobrir exatamente o valor que você quer encontrar, tá? Mas fiquem de olho aí se realmente está em quilowatt-hora e as suas informações, tá? Mas vamos lá. Aqui tem o consumo ponta e aqui tem o consumo fora ponta e eu vou explicar para vocês primeiro o que é para depois voltar aqui. Então, o que é o consumo ponta, gente? Consumo ponta é aquilo que é consumido nessa parte vermelha. Por que foi feito esse consumo ponta e esse consumo fora ponta? Vamos lá. A maioria das pessoas, elas chegam do trabalho mais ou menos ali em torno das 6 horas da tarde, mais ou menos. E é nesse período das 6 horas da tarde que você começa a tomar banho, você começa a preparar aí seu alimento, usar aí a TV, ar-condicionado, usar todo tipo de cargas aí dentro da sua casa. E aí o que acontece? Nesse período aqui, é o período que a concessionária tem uma demanda muito alta. E por que existe essa ponta e fora ponta? Se não existisse isso, todas as empresas iam trabalhar a todo vapor. E aí, mais o consumo de todos os consumidores, né, de todas as pessoas físicas, né, eles também consumiriam. Aí a rede da concessionária ia ficar totalmente sobrecarregada. Então, o que foi feito? Foi definido um horário de ponta e um horário fora ponta, justamente para que as empresas, entre aspas, fossem obrigadas a parar de trabalhar naquele período. Então, as empresas parando de trabalhar naquele período, automaticamente a rede da concessionária fica menos sobrecarregada para poder suprir a necessidade dos consumidores que são CPFs, né, que são pessoas físicas, tá certo? Então, a ideia aqui do ponta e fora ponta é fazer com que o fora ponta, que é esse em azul, ele seja uma tarifa mais baixa, ele é mais barato, tá?
E aquilo que está em vermelho é uma tarifa mais alta, uma tarifa mais cara, tá? Então, o que acontece? Por que foi feito isso? Para que as concessionárias saem da ponta e aloquem aí o seu consumo, né, na fora ponta. Exemplo, quem trabalha com eficiência energética, normalmente para poder reduzir a conta de energia, reduzir um pouco do custo ali da empresa, normalmente eles vão começar talvez atacando nesse parte de ponta e fora ponta, para poder reduzir a parte do a parte essa parte aí de tarifa de energia. Exemplo, eu já trabalhei, por exemplo, em locais que vai fazer redução de custo, por exemplo, eles davam preferência para o turno da noite. Mas por que para o turno da noite? Justamente para poder rodar uma menor quantidade possível de máquinas para poder, é, para poder fazer aí essa redução. Ou se não, dava férias, por exemplo, para um turno no período da manhã, o período da noite saía para poder suprir a necessidade ali da manhã e deixava o período da noite vago. Por qual motivo? Para reduzir a energia ali naquele período, tá? Reduzir o consumo na ponta. Gente, até então, deu para entender o que é ponta e o que é fora ponta? Lembrando que a ponta, esse período aqui, normalmente são 3 horas, tá? A CPFL tem um horário, pelo que eu me lembro, é das 6 às 9. Tem outros lugares que começa às 5h30 e termina às 8h30. E aí tem lugar que é mais cedo ainda, 5 às 8. E assim vai, tá? Cada local tem o seu horário de ponta e o seu horário de fora ponta. Só que aí, gente, o sistema fotovoltaico, falem aí para mim se ele funciona na ponta ou se ele funciona na fora ponta. Ele funciona no período que está aqui em azul ou no período que está em vermelho. Perfeito, fora ponta, exatamente. Então, o período de ponta é aquele que eu falei para vocês, que é em torno das 6 horas da tarde, às 6 horas da noite até 9 horas da noite. O restante é tudo fora ponta. E o sistema fotovoltaico, ele funciona mais ou menos aqui, ó, nesse período aqui. Deixa eu só. Nesse período aqui, ó. Mais ou menos esse período, tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que tem um cálculo que a gente vai ter que fazer que chama fator de ajuste, tá? Por quê? Porque a gente tem que transformar o consumo da ponta para que ela seja fora ponta, tá? Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas, aqui, por exemplo, nós temos o consumo de ponta e o consumo fora ponta, só que o consumo em questão de dinheiro, né, vamos dizer aqui em questão de reais, a fora ponta, ela tem aí como se fosse um cifrão. E no caso do consumo de ponta, é como se fosse aí 3 vezes, 2 vezes, 3 vezes, depende do local, ela pode ser aí até 3 vezes maior do que o horário fora ponta, tá? Então, para isso, a gente vai ter que calcular o fator de ajuste. Por quê? Porque o fotovoltaico, ele funciona naquele período que eu falei para vocês,
que é esse período aqui. Esse período, ele fica aqui entre as 6 da manhã, vamos dizer que seja aí 12 horas, né? 6 da manhã às 6 da tarde, às 6 da noite, né? Tá gerando ali o sistema fotovoltaico. E ele trabalha dentro desse horário aqui, que é o horário de fora ponta. Só que o sistema fotovoltaico, só que tem uma regrinha que é, se você gera na fora ponta, a sua energia, ela vai valer, ela vai ter o valor igual da fora ponta. Se você produz, né, na ponta, a sua energia produzida vai valer exatamente igual da ponta. Como a gente só trabalha na fora ponta, então a nossa energia, ela não é 1 para 1. A nossa energia, vamos dizer que a gente vai gerar 1, mas vai valer, por exemplo, meio na ponta. A gente gera 1 na fora ponta e vai gerar meio na ponta, tá certo? Vai ser o equivalente a meio na ponta. Exemplo, fotovoltaico funciona de dia, mas existe a usina de biogás, que ela funciona 24 horas. Então, no período da ponta, vai valer exatamente igual a ponta. Se a ponta é igual, exemplo, tá, gente? A R$2, vai valer R$2. Só que no fotovoltaico, no período do dia, vamos dizer que vale R$1. Para poder compensar a ponta, eu tenho que produzir 2 vezes para poder pagar os R$2 da ponta. Acho que deu para entender agora, né? Gente, eu começo a fazer exemplo e tal. Espero que tenha dado para entender. Então, beleza, gente. A gente já sabe que a ponta é mais cara do que a fora ponta. Então, para poder calcular o fator de ajuste, a gente vai ter que levar em consideração 2 tarifas. A tarifa de energia da ponta e a tarifa de energia da fora ponta. E se vocês verificarem aqui, a da ponta é 0,53. Opa, 0,45. E da fora ponta, 0,28, tá? Aquilo que eu falei para vocês, tá? Os créditos gerados na fora ponta devem ser utilizados no horário fora ponta. Créditos gerados na ponta devem ser utilizados no horário de ponta. Porém, ao utilizar os créditos em diferentes horários, deve ser utilizado o fator de ajuste, que é aquilo que eu falei para vocês. O fotovoltaico gera na fora ponta e precisa ser compensado na ponta. Tá? Então, fator de ajuste para poder fazer aqui a compensação. Gente, em questão desse horário intermediário, dá uma deletada aí. Eu não achei uma foto que tenha só ponta e fora ponta e o sistema fotovoltaico. Então, deleta esse intermediário aqui, tá? Aquilo ali já é outro tipo de... Outro tipo. Perfeito aqui, então. Então, para poder calcular o fator de ajuste, vai fazer aqui, ó, fator de ajuste é igual a TE ponta dividido pela TE fora ponta. E eu vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem aí. 2 minutos. Manda para mim aí no chat a resposta dessa conta. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Vou trazer uma água aqui.
Muito bom. Tô vendo que o pessoal aí, tá mandando ver aí no cálculo, né? Então, perfeito. Vamos voltar então. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, o cálculo aqui é muito simples, né? Só dividir esse valor por esse valor e vocês vão descobrir o fator de ajuste. Então, dividindo esse valor por esse valor, nós descobrimos aí fator de ajuste de 1,61. O que seria esse fator de ajuste de 1,61? Significa que, para você compensar a ponta, você precisa gerar na fora ponta 1,61 vezes para poder suprir a necessidade da ponta, tá? Então, essa é a ideia do fator de ajuste. É você saber quantas vezes mais você precisa gerar para poder compensar a fora ponta. Desculpa, para poder compensar a ponta, tá? Para poder compensar a ponta. Tá certo? Então, se vocês verificarem aqui, vai dar em torno de 61,135% a mais na fora ponta para compensar a ponta. Então, vamos lá. Lembra daquele cálculo que a gente fez ontem para poder calcular a média de consumo? A gente tinha feito o cálculo de média. Hoje a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer o cálculo de média, só que dessa vez a gente vai fazer o cálculo de média da fora ponta e depois da ponta. E eu queria ver aí com vocês. Eu vou dar mais 3 minutinhos ou 5 para vocês calcularem aí para mim esse valor aqui, tá? Valor do consumo médio mensal da fora ponta. Aqui, gente, eu passei uma linha no outubro, dava para fazer, né, com esse valor, dava para fazer com esse valor tranquilamente, era só dividir por 13, mas eu vou colocar aqui para vocês para dividir por 12. Então, vocês dividem por 12 e levam em consideração de outubro a novembro, tá certo? Então, eu vou dar para vocês aí alguns minutinhos para vocês fazerem.
Vou dar mais um pouco de tempo aí para vocês, tá, gente? Mais um pouco de tempo. O José aí, pelo que eu vi, ele fez na planilha, né? José Benedito. Ele fez na planilha, que veio o quadradinho junto, né? Gente, perguntaram o que é grupo A, tarifa verde e tarifa azul. É que é o seguinte, no grupo A, tarifa verde, ela tem apenas uma única demanda, tá? Ela tem apenas uma única demanda, que é aquilo que a gente está fazendo aqui. Já a tarifa azul, ela tem duas demandas, a demanda de ponta e a demanda fora ponta, tá? Essa é a diferença. Tem tanto a tarifa grupo A verde, tem uma demanda, que serve tanto para ponta, tanto para fora ponta. A tarifa azul tem duas demandas, que é uma para ponta e uma para fora ponta, tá certo? E elas meio que variam. Na azul, ela pode variar de acordo com a quantidade de tempo que você utiliza também. Show, gente. Já deu bastante tempo, o pessoal foi colocando aí. Gostei muito da participação de vocês. Vocês estão de parabéns. Estão de parabéns. Então, gente, o que que é feito então? Vai somar todos os valores, desde o primeiro até chegar nesse último aqui. Divide por 12, que é a quantidade de meses, ou se você quisesse fazer, podia ser de outubro a outubro e divide por 13, sem problema nenhum, tá? Fazendo todo o procedimento, a gente descobre que o consumo médio mensal da fora ponta é igual aqui a 61.159,5 kWh, tá? Quilowatt-hora mês. Beleza? Então, vamos fazer então a média de consumo da ponta. E o cálculo é exatamente o mesmo, e eu vou dar mais 5 minutos para vocês, tá certo? Como que vocês identificam se é azul ou verde? Na conta de energia, já já eu vou mostrar, eu acho que um print disso. Vai estar escrito lá se é verde, se é azul, tá? Na própria conta de energia. Eu vou mostrar ali para vocês. E, gente, para quem está levantando a mão, manda a pergunta aí no chat, tá? Porque como a gente tem pouco tempo, aí eu respondo nesse intervalo que eu dou para vocês responderem, tá bom?
Para quem chegou atrasado aí, tá? A gente já falou aí sobre demanda, sobre ponta e fora ponta. A gente está falando aí de fator de ajuste, tá? Fator de ajuste agora, tá bom? E aí agora, falando sobre fator de ajuste, que nada mais é que transportar fora ponta para ponta, né? Saber qual que é, desculpa, transportar a ponta para fora ponta para poder fazer aí o cálculo correto. E agora estamos fazendo o cálculo de média, tá? Média da ponta e a média da fora ponta. E o vídeo, para quem perguntou, vai estar disponível lá na plataforma da Eugene no e-commerce. A gente vai disponibilizar esses vídeos para vocês, tá bom? Até o final desse mês aí já vai estar disponível para vocês todos os vídeos, todos. Inversor híbrido, ah, boas práticas de instalação, dimensionamento do grupo A, aquele geral que eu sempre dou para vocês, que é. Vai estar também o da 14.300, que foi feito tanto comigo, teve outro que quem deu foi o meu chefe, né, o Leonardo. Vai ter vários vídeos lá bacanas aí para vocês verem, tá bom? Tô vendo aí os primeiros valores, né? Muito bom. Tô vendo aí que tem um pessoal fazendo aí, ó. Samuel tá fazendo. No caso, Francisco, o que que acontece? Nós estamos utilizando a tarifa para poder fazer a compensação, né? Então a gente descobre aí o valor de ajuste, tá? Aí a gente descobre o valor de ajuste, que é o fator de ajuste. Depois que descobriu esse fator de ajuste, a gente vai descobrir a quantidade de quilowatt que a gente precisa gerar na fora ponta para poder compensar a ponta, tá certo? Evaldo mandou um print aí. Depois eu vou dar uma olhada nele, mas é um pouco estranho. Depois eu preciso dar uma olhada. Consumo ponta, consumo fora ponta, reativo, demanda. Tá, depois eu dou uma olhada. Mas, a princípio, ó, se você verificar, tanto a demanda de cima quanto a demanda de baixo, tá falando sobre fora ponta, tá? Esse F ponta é a mesma coisa, tá? F ponta e fora ponta são as mesmas coisas. Só precisa verificar lá demanda de potência medida e demanda de potência não consumida, tá? Bem provável aí, quer ver? Que a demanda do seu cliente, 39, demanda do seu cliente aí, bem provável que seja 460, tá bom? Bem provável. Mas essa é a tarifa verde, legal, e realmente tá cobrando aquilo que é certo, né? Que é a fora ponta. Gente, isso mesmo. Demanda fora ponta 460 e demanda ponta não tem.
Tá zerado aí, né? Show de bola. Então, vamos lá, gente. Fazendo o cálculo aí, né? Mesmo cálculo. Soma do primeiro até o último, né? Que é, no caso, esse daqui. Divide por 12. Vai descobrir aí 61 mil... Opa, desculpa. 6.140,42 kWh mês. E aí, a gente vai descobrir agora o consumo médio do nosso cliente, que é em cima dele que nós vamos fazer o cálculo de dimensionamento para poder saber qual que é a quantidade de módulos, qual que é a quantidade de inversores. Tá bom? Então, vamos lá. A gente calculou que o consumo médio mensal fora ponta é esse aqui, ó, 61.159,5, e a gente calculou que o consumo médio mensal ponta, ele é 6.140,42, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer agora? Multiplicar a ponta pelo fator de ajuste. Então, multiplica 6.140,42 pelo fator de ajuste que a gente descobriu. Renata, vai ficar gravado, tá? Mas vai demorar um pouco para estar lá no e-commerce. A gente acredita que até o final do mês vão estar todas as gravações, tá? Precisa estar todas as gravações lá até o final do mês, tá bom? Então, para quem não é nosso integrador, né, enquanto vocês fazem o cálculo aí, eu vou passar para vocês, para aqueles que não são nosso integrador e gostaria de ser, e aí você vai ter acesso lá aos dados do e-commerce, né, tudo aquilo que tem lá no e-commerce. Lembrando que para ser nosso integrador tem que ter CNPJ, tá bom? Tem que ter CNPJ, tá? Vou mandar aí para vocês o link para vocês virarem aí nossos integradores. Deixa eu mandar aqui. Acho que foi. Ah, gente, eu mandei aí para vocês o link para, se vocês quiserem fazer parte do nosso time de integradores, tá? Em questão do pessoal da Energy, eu vou conversar com a Karen, né, que é a consultora comercial de vocês, juntamente com o Léo, e a gente vai poder ver aí o que a gente pode fazer para quem é franquia, tá? Mas vai ter disponível, vai estar disponível sim para vocês, a gente só vai precisar saber como, tá? A gente só vai precisar saber como. Ó, mandei aí para vocês o link, tá? Se vocês quiserem ir lá na nossa loja, verifiquem para vocês serem nosso integrador e também para vocês conhecerem lá o e-commerce. Quem é da Energy, fica tranquilo que a gente vai dar um jeitinho, tá? Tem jeito para tudo, tá bom? Aquela frase, né? A gente só não dá jeito na morte, o resto a gente dá conta. Então, vamos lá. Bacana, o pessoal já fez aí os cálculos e fazendo aí a multiplicação desse valor aqui por esse valor aqui, a gente descobriu esse valor aqui, que é 9.000
6.894,36 kWh. O que significa esse valor, gente? Significa que para você compensar esse valor aqui na ponta, a gente vai ter que gerar 9.894,36 kWh na fora ponta para poder compensar, tá? Então, 9.894 na fora ponta é a mesma coisa que 6.140,42 kWh na ponta, tá certo? Acho que deu para pegar até então, né, gente? Fala aí para mim. Deu para pegar? Beleza. Show de bola, então. Deixa eu marcar um negócio aqui. Então, perfeito. Então, o que a gente faz agora? Alguém sabe aí o que dá para a gente fazer? Vamos pegar aqui, então, esse valor e somar esses dois valores. Então, vamos somar esses dois valores. Faz aí para mim rapidinho. Faz a soma desses dois valores aqui, ó. Rapidinho. Enquanto isso, eu vou colocar aqui no Crescesb, para a gente não perder muito tempo. Vamberto, é Vamberto mesmo, né? Fala aí para mim qual foi a parte que você não entendeu, que eu já explico aqui de novo. Então vamos lá, Vamberto. É o seguinte, o que acontece? Ó, vou pegar os valores aqui e jogar nesse gráfico aqui. Aquilo que eu falei para vocês, né? Esqueça esse negócio aqui, o intermediário, tá? Aqui a ponta, nós temos, deixa eu pegar aqui no histórico da conta de vocês, né? Para eu não precisar ficar voltando os slides. Ó, o histórico aqui fala que é 61 mil. É que tem vários aqui. Vamos colocar um aqui, vai. 159. E aqui, o horário de ponta, a gente tinha aqui 61. Opa, 6.140,4. Vou colocar 6.140. O que a gente fez aqui? A gente pegou esse valor aqui, multiplicou por 1,6
1,6. Para poder descobrir esse valor dentro da fora ponta. E a gente descobriu aquele valor de 9.000 e pouquinho. Cadê aqui, ó? 9.894. E aí, nós somamos esse valor com esse valor e descobrimos a média, como uma média nova. É como se o fotovoltaico tivesse que gerar mais energia do que ele deveria para poder suprir a necessidade da ponta, tá? Então, esses 6.140 virou 9.894 e somados com o valor que a gente já tinha de fora ponta, nós vamos fazer o cálculo para poder descobrir quanto que o fotovoltaico precisa gerar. Então, na verdade, foi um transporte que a gente fez da ponta para fora ponta, como se tudo isso daqui virasse fora ponta, tá certo? Foi mais ou menos isso que a gente fez. Tá aparecendo uns negócios aqui na minha tela aqui. Tá aparecendo aí para vocês também? Não? Então, gente, vamos lá. Então, nós fizemos aqui esse cálculo, né? E descobrimos que, somando esse valor com esse valor, descobrimos 71.063 quilowatts que o sistema fotovoltaico precisa produzir todos os meses, tá? Então, esse é o valor que o fotovoltaico tem que produzir todos os meses. Então, vamos fazer o dimensionamento do sistema fotovoltaico nesse cliente aí, ó. Nesse cliente, tá? Deixa eu só... Esse cliente aí que eu estou mostrando para vocês é o pessoal da Samsung. É o pessoal da Samsung. E esse pessoal aí tem esse telhado enorme aqui que dá para a gente instalar um fotovoltaico bem bacana, né? Então, nós vamos fazer o dimensionamento desse sistema aqui. Vamos dizer que essa conta de energia que a gente está avaliando até agora é do pessoal da Samsung. Não é, mas vamos dizer que seja, tá? Mas antes eu queria falar para vocês, vamos parar aí por 2 minutinhos. Eu queria que você apontasse a sua câmera nesse QR Code, tá? Para que você tenha acesso aí à nossa comunidade. A Eugene fez uma comunidade no WhatsApp, tá? Para que você receba em primeira mão todas as informações. Nossos manifestos técnicos, nossos próximos treinamentos. É lá que você vai ter a informação de quando vai começar os treinamentos práticos, tá? É lá que você vai ter a informação de novos produtos, a informação de promoções, a informação de várias coisas lá no nessa nossa comunidade, tá? Então, acessem aí, ó, o Guilherme mandou um link, se você estiver pelo celular e não dá para você acessar o QR Code, clica no link que ele mandou no chat, ou se não, aponta a câmera do seu celular nesse QR Code que você vai ter acesso
total aí a todas as informações da Eugin. E para quem perguntou se o grupo é VIP, sim, o grupo é VIP. O grupo você vai ter várias informações que outras pessoas não vão ter, tá? É um grupo exclusivo, uma comunidade exclusiva que a Eugin fez para você ter informações aí em primeira mão, tá bom? Então, show de bola. A Núbia aí já tá no jeito já para poder dar aí fazer o treinamento, né, Núbia? Eu tô vendo aí você. Pois é, estamos por aqui. Quer dar um oi, pessoal? Oi, gente. Bom dia a todo mundo aí, bem-vindo. Entrem na comunidade para vocês receberem aí em primeira mão aí, né, o nosso material aí da Eugene. E daqui a pouco a gente está junto aí. Joga Show. duro, Jefferson. É aquilo que eu falei para vocês, né, gente? Eu sou dessa forma aqui, mas você vai ver que o ambiente vai mudar quando a Núbia chegar. Show. Então, gente, acho que deu aí. O pessoal entrou, conseguiram entrar na comunidade? O importante da comunidade, Jefferson, é que o que a gente tem aqui de novidade na Eugene, a gente já está compartilhando aí em primeira mão. Então, eles vão receber primeiro que todo mundo, né? Então, assim, é uma Exatamente. comunicação muito mais efetiva, muito mais rápida. Então, assim, você está o tempo todo antenado aí com o teu principal parceiro. Então, a gente lançou uma campanha nova, você já vai receber em primeira mão. Isso é muito importante. Então, acessa aí, joga o link aí, ou o celular aí no QR Code e não deixa de participar, não. Fora que a gente fica mais com o celular na mão do que um computador ou entrando no navegador do celular, né? Então, para você ter Verdade. acesso ali no WhatsApp é muito mais fácil, né? Viu uma notificação, significa que tem alguma coisa bombando ali na Eugene. Lembrando que aquela comunidade, ela tá travada para as pessoas falarem ali na comunidade, tá? Você não consegue falar. Ou seja, toda vez que tiver uma notificação, realmente é a própria Eugene mandando uma informação para você, tá? Agora, se você quiser falar com o Eugene, aí tem os consultores aí que estão disponíveis para falar com vocês, tá certo? Então, gente, voltando aqui, tá? Eu tô pensando aqui se eu vou entrar no Crescesb aqui para mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui no Maps, Samsung Eletrônica aqui. Show. Gente, essa empresa, Samsung, ela tá aqui pertinho de casa, tá? Muito pertinho de casa, tá? E eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um minuto. Vou compartilhar uma outra tela com vocês. Falem aí para mim se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Tá conseguindo ver? Show. Então, ó, ontem eu falei para vocês que tem um site chamado Crescesb e eu vou ensinar para vocês rapidinho como que a gente vê. Ó, esse daqui é o telhado que eu falei para vocês, Samsung Eletrônica Amazônia. Eu moro em Campinas, São Paulo, mas esse é o nome aqui, tá? Mas, ó, esse daqui ele tá bem pertinho, alguns quilômetros daqui. E o que que você faz? Verifica qual que é a casa do seu cliente, vamos dizer que seja aqui. Essa é a casa do seu cliente. Clica com o botão direito do mouse e clica em cima da latitude e da longitude. Só que no nosso caso a gente vai fazer em cima da Samsung. Clica aqui com o botão direito e pega essa informação aqui, ó. Clica. Clicou, vai aparecer aqui que foi copiado. Você vai vir aqui no Crescesb. Como que você chega no Crescesb? Vai lá no site, digita Crescesb e clica aqui, ó, Crescesb, Centro de Referência para Energia Solar e Eólica. Clicou aqui, você vem potencial energético e depois potencial solar, tá?
e você vai até o final e vai descobrir latitude e longitude. E você vai copiar aquele valor. Ó, vai copiar primeiro o valor da latitude, menos 22,84, e depois o valor da longitude, menos 47,025, tal. Que são os valores que apareceu aqui, ó. Menos 22, tal, menos 47. Descobriu achou esse valor, dá um buscar, e vai aparecer aqui para vocês essas tabelas aqui, tá? E aí, o que você vai pegar? Aqui, esses valores que estão aparecendo aqui, é o valor aqui, ó, que a medição foi feita numa distância de 5,8 quilômetros do local que eu estou pegando. Tem uma outra medição que foi feita a 6,3 quilômetros do local onde eu estou colocando e 9,5 do local que eu estou verificando. E aí, o que você faz? Você sempre vai pegar o mais próximo, que nesse caso é 5,8. Esse valor que está apresentando aqui para vocês é o valor horizontal, é do plano horizontal, como se o módulo estivesse a 0 graus, tá? 0 graus. E aí, se você for um pouco mais para baixo, você consegue aqui o plano inclinado dos 5,8 quilômetros, dos 6,3 quilômetros e 9,5 quilômetros. Se você quiser saber o plano inclinado, você pega o mais próximo, que é 5,8 quilômetros. Aí você vai ter aqui, ó, o plano horizontal, ângulo igual a latitude, que no caso aqui é 23 graus, maior média mensal, 21 graus, maior mínimo mensal, 28 graus, tá? O que nós vamos pegar aqui? Nós vamos fazer o cálculo em cima do plano inclinado. Por que o plano inclinado, gente? Porque o plano inclinado, ele vai gerar menos do que o plano real do telhado. E aí você vai ter uma pequena parcela, uma pequena gordurinha, tá? Uma pequena gordura no seu cálculo, tá bom? Deu para pegar? E aí, se caso você quiser usar o ângulo do local, o telhado é 20 graus. Qual que você pega? O 21, que é mais próximo. O telhado é 30 graus. Qual que você pega? O 28, que é mais próximo. E assim vai. Ou você utiliza a planilha da Eugin. A Eugin, ela tem uma planilha de dimensionamento do grupo B e uma planilha do dimensionamento do grupo A. Joga as informações ali e ela vai te dar as perdas por inclinação, as perdas por ângulo, tudo certo? Desculpa, por inclinação e também por orientação, tá? Isso, gente, é para ver no Cresesb, que para vocês não tem necessidade. Por quê? Porque você tem lá a planilha da Eugin, certo? Gente, deu para pegar aí mais ou menos como que faz o site do Cresesb? Foi rapidinho só para mostrar para vocês que senão eu atrapalho o treinamento da Núbia também, tá? Perfeito, então. Se você não tem a tabela da Eugin, a planilha da Eugin, dá para você fazer dessa forma no Cresesb. Mas fica muito fácil, é só ir lá, pega seu CNPJ, faz o cadastro, vira integrador da Eugin, que você vai ter acesso, tá bom? Então, bora lá. Então, foi o que a gente fez, né? Verificamos aqui a latitude e longitude. Entramos aqui em potencial energético, potencial solar. E foi esse site aqui que a gente utilizou, né?
Colocamos a latitude e a longitude. Temos aqui um buscar. E descobrimos essa tabela aqui. E pegamos o plano inclinado. Tá? 4,94. E vamos para o nosso cálculo, tá? Vamos para o nosso cálculo. Então, nós acabamos de ver aqui, que essa daqui é a Samsung, né? A Samsung. E ele tem esse telhado aqui, ó. Esse telhado. Eu queria perguntar para vocês... Eu queria falar para vocês o seguinte. A irradiação que a gente encontrou aqui, ó, foi no CRECESB foi 4,94. E nós temos esses dois telhados aqui, né? Esse lado, vou chamar de 1, e o lado que é o 2. E vocês já viram a resposta ali que eu dei sem querer, mas fala para mim aí qual que é o melhor lado, tá? Qual que é o melhor lado? O Rodrigo falou que ele está sem áudio. Rodrigo, faz o seguinte, sai da reunião, entra novamente, que pode ser que seja algum tipo de problema aí na hora de você entrar. Quando você entra, às vezes ele pede um sim ou não ali para poder ativar o áudio ou não. Não sei por que tem essa opção, mas pode ser que aconteceu isso. A irradiação em diferentes ângulos, a única forma que tem é em relação ali àquelas informações que o CRECESB dá. Ou você faz uma ou você faz ali uma proporção, né, entre os valores e você acaba trabalhando como se fosse numa média, tá? Ou você pode utilizar a tabela da Eugene, a planilha da Eugene, tá? Perfeito, pessoal falou aqui que é o telhado 1. Ele é o melhor. Por que que ele é o melhor? Porque ele é mais próximo do norte do que o outro, do que a outra posição que está a sul, sudeste, tá? Temos aqui sudeste e temos aqui noroeste, beleza? Então, vamos utilizar, então, o valor de 3% de perda. E nós vamos utilizar módulos de 550, tá bom, gente? Então, anota aí as informações. 4,94, 3% de perda e 550 watts de módulo. Então, a mesma fórmula de ontem, tá? Potência dos módulos, 550 watts. Constante de perda, né? Que o módulo ele vai receber 100%, mas ele só consegue entregar 80%. Médias de dias no mês, que é 365 dividido por 12, né? Que deu 30,4. A irradiação, a gente viu que é 4,94. E a perda de 3%. 100% menos 3% deu 97%. Transformando em decimal, 0,97, que é o valor que a gente vai colocar aqui, ó, 0,97, tá? Vou dar para vocês aí alguns minutinhos, façam a conta.
mais um minutinho aí, a gente já volta na nossa conta, tá? Esperar os resultados aí de vocês. Gente, isso daqui que a gente está fazendo aqui é só o dimensionamento do grupo A, tá? Mas existe uma infinidade de coisas aí que a gente pode falar futuramente, tá? Distribuição de módulos, como que faz em questão de usinas de solo, qual que é a largura da valeta, a cada quantos metros tem que ter aí uma caixa de inspeção, como que deve ser feito a cabine primária, se a gente faz a cabine primária ou se a gente compra uma cabine blindada, né? Tem uma série de informações aí que a gente pode fazer, como se calcula um TC, um TP, uma corrente de curto-circuito. Tem muita coisa que dá para fazer, só que eu tenho que depois verificar certinho com o pessoal daqui, como que vai ser feito, tá bom? E senão, a gente não vai ter também tempo hábil também para fazer, né? Então, vamos lá, gente. Então, fazendo a substituição, né? Potência do módulo, vezes aqui o fator de multiplicação, desculpa, vezes a constante de perda, vezes aqui a média de dias no mês, aqui a irradiação e também a perda, chegamos nesse valor aqui de 64,09 kWh mês, tá? Então, o que significa isso? Que, voltando, né? Que o nosso cliente, ele vai precisar de 71.063,86 kWh mês, e os nossos módulos, cada módulo vai gerar para a gente 64,09 kWh mês. E o que a gente faz, então, com esses dois valores? Vocês já sabem, né? Aprenderam ontem. Então, divide um pelo outro, né? Divide um pelo outro. O consumo médio mensal dividido pela geração por módulo. E vocês vão descobrir aí o valor de quantidade de módulos. E a Eugênia é tão boa para vocês que calcula muita coisa para vocês, né? E entrega para vocês a tabela de painéis por inversor. Mas já já eu vou mostrar um negócio para vocês, que vocês vão ver que realmente a Eugênia, ela meio que dá um desconto para vocês, né? Só um minuto, gente. Vou ter que, enquanto vocês fazem aí, vou ter que mandar um áudio. Beleza, gente? Então, vamos lá. Fazendo, então, o consumo médio mensal dividido pela geração por módulo, a gente descobriu aqui, então, esse valor aqui, né? 1.109
painéis. 1.109 painéis. Beleza? E aí, se vocês verificarem lá no nosso portfólio de inversores, vocês vão descobrir que o único inversor grande que a gente tem é o 208, mas também tem o de 100 kW e também tem o de 75. Se você quiser fazer vários, por exemplo, vários com o inversor de 50, você pode, só que você vai colocar vários de 50. Nesse caso aqui, você pode fazer vários de 100 ou vários de 75. Eu decidi pegar o inversor que nós temos aí maior, justamente por causa que ele tem uma tensão maior. Lembra que eu falei ontem para vocês que a tensão de corrente alternada maior, a gente acaba reduzindo no custo dos nossos cabeamentos? Então, eu decidi colocar o inversor 208, porque ele tem uma tensão maior e aí reduz em questão de cabeamento. Só que, o que você tem que fazer na hora de decidir qual que é o seu melhor inversor? Você vai ter que verificar todo tipo de material que você vai usar, mão de obra, todos os tipos de informações, né, de cabos, de inversores, quantidade de módulos e tudo mais, soma tudo. Essa informação a gente chama de CAPEX, que é aquilo que você vai precisar para poder colocar a usina em funcionamento. Então, tudo aquilo que você gasta antes da usina entrar em funcionamento. E aí depois você vai ter que somar um outro negócio que a gente chama de OPEX, que nada mais é que, exemplo, limpeza, sistema de monitoramento, manutenção dos módulos, dos inversores, todo o tipo de gasto que você tem para que a usina continue em funcionamento, continue em operação. E aí, eu não vou entrar no mérito, mas tem um parâmetro que a gente utiliza que é o LCOI. O LCOI é o que vai falar para você o que está valendo a pena ou não. Vale a pena usar o de 208 ou de 75 kW? É o LCOI que vai falar, tá? Eu não vou entrar no mérito disso, mas é o LCOI que meio que fala para você, ó, precisa fazer dessa forma ou dessa forma. Fazer com o inversor 208 é mais barato do que o de 75. Então, tem uma grande análise aí por trás disso, tá? Mas vamos lá. A Eugênia, ela calcula essa tabela levando em consideração a tensão máxima que o inversor opera, a tensão máxima do inversor, leva em consideração a tensão de circuito aberto dos módulos, leva em consideração o coeficiente de temperatura dos módulos, leva em consideração algumas informações, para que ela gere para vocês essa tabela que vocês estão vendo. O que a Eugênia está fazendo? Ela praticamente está fazendo o cálculo que vocês deveriam fazer e dá tudo mastigado para vocês, tá bom? Então, o que a gente consegue verificar aqui? Que os módulos de 550, esse inversor 208, ele suporta 576 módulos de 550, tá? Aí eu queria saber de vocês quantos inversores que a gente vai precisar para poder... Quantos inversores a gente vai precisar para poder colocar os 1.109 painéis? Fala aí para mim. Então, show de bola. 2 módulos. Por quê?
dois inversores, ou seja, vai ser 2 inversores de 208, que vai dar aí para a gente 416 quilowatts de inversor. Só que vocês lembram que a demanda contratada é de 200 quilowatts, né? Qual que é o problema do inversor ser 416 quilowatts e a demanda contratada 200? Qual que é o problema? Fala aí para mim, gente. Exatamente. Vai sobrecarregar a rede. E vai pagar multa por ultrapassar a demanda, sim. Então, vai dar aí 416, certo? Então, a demanda contratada, ela não vai suprir a nossa necessidade. E é nesse momento que você vai ter que perguntar, fazer algumas perguntas, alguns questionamentos e avaliar se realmente e avaliar o que deverá ser feito. Aqui, ó, se o sistema for maior que a demanda contratada, o que vai ter que ser verificado? Vai ser necessário o aumento de demanda para compensação de todo o consumo, certo? Só que é o seguinte, gente, aumentar uma demanda acaba sendo mais, vai fazer com que aquele custo fixo daquele mês seja maior. Então, você vai ter que levar em consideração o aumento da demanda, quanto que vai aumentar no meu payback? Quanto que no meu rendimento final, se vai valer a pena ou não, tá? Lembrando que agora, gente, tem a TUS de C, que é aquilo que, nossa, melhorou demais a parte do grupo A. Depois vocês verificam lá a TUS de C, que você acaba pagando para a concessionária. Desculpa, TUS de C não, TUS de G. Desculpa. A TUS de G. Antes, o grupo A, né, as gerações, elas eram... Você pagava pela TUS de C, que é a TUS de carga. E agora, nós temos a TUS de G, de geração. Por quê? Porque não tem o porquê você pagar para a concessionária pela TUS de carga, sendo que você está injetando na rede da concessionária, né? Você não está usufruindo, e sim você está injetando. E, se for ver, você está ajudando a concessionária em questão da demanda dela. Você está reduzindo a demanda da concessionária. Porque a demanda da concessionária é uma. Você injetando na rede, você reduz a demanda da concessionária e ajuda a concessionária a não ficar sobrecarregada, tá? Então, hoje existe a TUS de geração, que faz com que você tenha faz com que você tenha um custo menor em questão da demanda aí. Bom? Então, beleza. Então, primeiramente, você pode fazer o aumento de carga. Só que, fazendo o aumento de carga, você não vai fazer só o aumento de carga. Você vai ter que verificar se há necessidade da reforma da cabine primária, da subestação. Você vai ter que verificar se vai ser necessário fazer essa reforma. Porque, às vezes, você aumentando a sua demanda, o seu transformador não vai ser o adequado. O seu TP, que é o transformador, o transformador aí de potência, né? Ele não vai ser adequado. O TC, transformador de corrente, não vai ser adequado. O cabeamento da sua cabine primária ou subestação
também não vai ser adequado. Então, você vai ter que fazer uma adequação inteira do seu sistema, né? Uma adequação inteira da demanda e também da subestação. Vai ter que verificar se vai ter necessidade de reforma do padrão de entrada ou se há necessidade de reforma da concessionária, tá? No grupo A, você vai fazer... eles mudaram o nome agora, estou tentando lembrar, em questão... agora eles falam como orçamento. Estou tentando lembrar, mas antes eles chamavam de consulta de acesso, né? Você faz uma consulta de acesso e depois dessa consulta de acesso, a concessionária vai falar se a rede dela suporta ou não. Valeu, obrigado, gente, por lembrar. O Rafael lembrou. Orçamento de conexão. Você vai fazer o orçamento de conexão e nessa hora do orçamento de conexão, eles vão te dar esse orçamento e esse orçamento vai falar se você precisa fazer reforma ou se a concessionária suporta a energia que você está injetando. Se aquela rede já é de necessidade da concessionária fazer aquela reforma, então ela praticamente não vai te cobrar, ou ela vai falar para você, ó, eu pago tanto, você paga tanto. Ou se não estava nos planos da concessionária fazer uma reforma ali, ela vai falar para você, ó, vai ficar tantos reais, você vai ter que fazer você vai ter que fazer uma adequação de tantos quilômetros até chegar em determinado ponto, tá? Então, essas informações você precisa verificar para poder ver se o seu projeto ele vai ser viável ou não, tá? Tem que ver se o seu projeto vai ser viável ou não, tá bom? Por quê? Porque pode ser que conforme você vai aumentando a demanda, reforma da subestação e tudo mais, e ainda a reforma da rede da concessionária, pode ser que você faça avaliação e o sistema acaba ficando inviável, tá? E aí, uma das soluções aqui é atender uma porcentagem do consumo do seu cliente. Você vai atender o seu cliente parcialmente, tá? Então, tem que tomar essa decisão com o seu cliente, fazendo várias avaliações, tá bom? Para que você tome a decisão correta. Agora, se o sistema for menor do que a demanda contratada, aí é sucesso, né, gente? Aí não há necessidade de reforma da subestação, não há necessidade de reforma do padrão de entrada e não há necessidade de reforma da rede da concessionária, tá bom? Não há necessidade de trocar o TC, o TP, não há necessidade de trocar o relé de medição, o relé de proteção, não há necessidade de trocar o transformador, não há necessidade de trocar nada, tá? Por quê? Porque o sistema fotovoltaico ficou abaixo aí do valor da demanda contratada, tá bom? Então, como que vai ficar aqui o nosso kit? 1.109 módulos de 550, 2 inversores de 208, 720 metros de cabo vermelho e 720 metros de cabo preto. Lembrando, gente, que a Eugin fornece para vocês 30 metros por entrada. Se caso for mais do que 30 metros, você tem que acionar a Eugin e falar que não dá certo, 30 metros não é o suficiente para você. Tem que ser 50, 100 metros por entrada, tá? Tem que avaliar tudo isso, não pode esquecer, tá? 1.109 estruturas, conector MC4. Se você quiser pedir para Eugin
string box? Pode pedir string box, só que vai ser várias string box nesse caso aqui. Ou você compra por fora, né, os disjuntores, os DPS, e você consegue montar o seu quadro de proteção em cima disso, tá bom? Mas lembrando que o inversor 208 kW, ele é um inversor robusto que tem DPS tipo 2 interno, e o legal do DPS tipo 2 dele é que ele é de slot. Você consegue tirar o DPS e colocar outro novo. Você não precisa mandar o seu inversor para a Eugene fazer a manutenção. Você mesmo pode solicitar para a Eugene o DPS tipo 2 e a Eugene te manda e você vai e troca. Tá bom? E, verdade, tá, gente? Acabaram de falar aí, acabaram de lembrar, né? Que se a gente for atender parcialmente, vai ter que ser 2 inversores de 100 kW, por exemplo, tá? 2 inversores de 100 kW, por quê? Porque um inversor de 208, ele ainda assim vai ultrapassar a demanda contratada, tá? Quem que falou aí para mim? Wildson. Obrigado, Wildson. Tinha esquecido de comentar isso também, mas obrigado. Show de bola. E, gente, quando eu falo reforma de concessionária, não é só reforma de cabeamento, tá? Às vezes tem que fazer reforma de cabeamento, religadores, transformadores da concessionária. Então, tem que avaliar tudo isso, tá bom? A concessionária vai te dar lá um super boleto para você pagar, tá? E para quem está fazendo aí o sistema fotovoltaico do grupo A, hoje também existe a garantia de fiel cumprimento, que até 500 kW você não paga nada. Tá? De 500 kW até 1 mega, isso de inversor, tá, gente? Você paga 2,5%, e de 1 mega, 1 mega para cima, né? Até 3 megas aí, 5%, tá bom? Beleza, gente? O que é essa garantia de fiel cumprimento? É como se fosse um calção que você entrega lá para a concessionária para poder você garantir que você vai fazer o sistema fotovoltaico. Como que funciona? Você fez lá o orçamento com a concessionária. A concessionária te deu o parecer desse... ela te deu o valorzinho lá que você precisa depositar. Ela te deu lá o orçamento dela, falando que precisa fazer a reforma, falando que precisa trocar o transformador, o cabo, o religador, isso. Legal. Você tem um prazo, pelo que eu me lembro, de 3 meses. Eu estou tentando lembrar se é 2 ou se é 3, mas eu acredito que é 3 meses. Estou tentando lembrar. 3 meses para responder para a concessionária se você vai para frente ou não vai para frente. Vai para frente, a concessionária ela vai ficar com esse cheque calção aqui durante um determinado tempo, até você cumprir a sua instalação. Cumpriu a sua instalação, ela tem um período de 30 dias para poder retornar com esse valor para você. Se você desistir dentro dos 3 meses, ela também tem um prazo de 30 dias para poder devolver para você. Se em 3 meses você não responder, ela pega isso daqui e você perde esse valor. Ela
ela resgata esse valor e ela vai distribuir esse valor para poder abater na conta de energia de todos os brasileiros, isso naquilo que está escrito, né? Na teoria, né? Vai abater na conta de todos, tá? Então, e aqui, gente, esse valor aqui, tá? Esse valor esse valor você calcula em cima da regrinha que está lá, tá? Que pelo que eu me lembro, o solar é R$4.000. Opa! R$4.000 por quilowatt. E aí você faz a porcentagem em cima desse valor, tá? Então, é mais ou menos isso. Aqui, ó, 416 multiplicado por 4.000. E aí, esse caso aqui, ele está abaixo de 500, então não seria cobrado nada. Mas se tivesse acima, seria o valor multiplicado por 4.500 e vai pegar 2%, 2,5% ou 5%, dependendo do tamanho do seu sistema fotovoltaico. Tá certo? Então, gente, espero que tenha sido aí muito bom aí para vocês, muito prazeroso, é muito bom dar treinamento para vocês, né? Passar um pouco do nosso conhecimento para vocês. Lembrando que isso daqui é só o dimensionamento do sistema fotovoltaico, né? Do grupo A. Existem inúmeros assuntos que a gente poderia abordar do grupo A, né? Mas a gente vai parar por aqui no dimensionamento. Espero que vocês tenham entendido, né? Todo o processo aí do cálculo do dimensionamento do sistema fotovoltaico. Qualquer dúvida, gente, é aquilo de novo. Como está sendo bem extenso os nossos treinamentos, e ainda tem o treinamento da Núbia, eu não posso estender muito, mas eu deixo com vocês aí o meu muito obrigado, e eu vou deixar também com vocês o meu e-mail. Manda um e-mail lá com as dúvidas, eu respondo todos os e-mails. Pode ser que eu demore um pouco, mas eu respondo todos, tá bom? Então, quero agradecer vocês. Deus abençoe vocês demais. Eu esqueci de colocar aqui o meu e-mail. Perdão. Vou colocar aqui no chat, tá? Então, gente, ó, tá na mão. Opa. Tá na mão aí o meu e-mail, tá? Está na mão aí o meu e-mail. Deus abençoe. Vamos lá, gente. Vamos tomar um café aí de 10 minutos, tá? Agora é 10h10. 10h20 vocês estão aqui para a Núbia começar o treinamento dela, que é um treinamento comercial, tá, gente? Não esquece aí, treinamento comercial com a Núbia, sensacional, tá, gente? Muito bom mesmo. Então, Deus abençoe vocês, muito obrigado por tudo. Foi muito bom aí esse tempo com vocês. E espero aí que vocês tenham aí todo o sucesso aí do mundo. E qualquer dúvida, contem com a gente aqui da Eugin, do time técnico, time comercial, time de marketing, time do e-commerce, time de logística. A gente sempre vai estar pronto aí para poder fazer com excelência aí tudo para vocês. Beleza? Deus abençoe vocês. Bom café e depois a gente volta com a Núbia. Tá certo? Tchau, tchau, gente. Ótima